Bem-vindos a esta jornada pelo mundo dos animais híbridos, onde exploraremos as incríveis e surpreendentes misturas que a natureza pode criar. Os animais híbridos são o resultado de cruzamentos incomuns entre diferentes espécies, e eles nos mostram a diversidade e a adaptabilidade da vida selvagem. Neste vídeo, mergulharemos em várias dessas criaturas únicas, desde os impressionantes ligres, que são os maiores felinos do mundo, até os misteriosos tigres-leões, que carregam características de ambos os pais. Além disso, conheceremos exemplos incomuns e o intrigante marcabra, uma fusão entre uma cabra e uma ovelha. Preparem-se para se maravilhar com essas fascinantes criações da natureza, enquanto exploramos suas origens, características distintas e os ambientes em que habitam. Mas antes de qualquer coisa, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você já fez isso, vamos começar a nossa aventura. Os ligres, fruto do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, são verdadeiramente fascinantes e merecem nossa atenção. Eles ostentam o título de maiores felinos do mundo, uma característica impressionante resultante da mistura única de suas origens parentais. A história dos ligres começa com cruzamentos não muito comuns entre leões e tigresas. Esses híbridos surpreendem pela rapidez com que crescem, tornando-se verdadeiros gigantes em um período de tempo relativamente curto. Um exemplo notável é Hércules, o maior ligre já registrado, que surpreendeu o mundo com seus incríveis 418 quilos de peso e uma impressionante envergadura de 3,30 metros. Embora sua origem seja uma mistura de leão e tigre, os ligres geralmente se assemelham mais aos leões em sua aparência e comportamento. No entanto, ainda apresentam algumas características únicas que os destacam. Suas costas listradas são um exemplo notável, mostrando vestígios de suas raízes tigrinas. Apesar de suas dimensões imponentes, esses majestosos felinos surpreendem com sua agilidade e graça, mesmo quando comparados a outros grandes predadores. Os ligres são verdadeiramente uma das maravilhas da natureza, demonstrando a incrível diversidade que pode surgir da interação entre diferentes espécies. Enquanto os ligres, fruto do cruzamento entre leões e tigresas, impressionam pelo tamanho e majestade, os leopardos trazem uma mistura intrigante da agilidade do leopardo e a grandiosidade do leão para o reino dos felinos. Os leopardos são híbridos intrigantes, resultado de cruzamentos entre um leão macho e uma fêmea de leopardo. Esses animais combinam elementos distintos de suas espécies parentais, resultando em uma criatura impressionante e única. Os leopardos têm uma origem singular, surgindo quando um leão macho se acasala com uma fêmea de leopardo. Esse cruzamento raro resulta em animais que carregam traços de ambos os pais, incluindo as características marcantes dos leopardos, como suas manchas e agilidade. Os leopardos muitas vezes compartilham a pelagem manchada característica dos leopardos, embora a tonalidade das manchas possa variar. Eles podem herdar a impressionante agilidade e habilidades de escalada dos leopardos, tornando-os predadores formidáveis. A combinação de tamanho e força do leão com a destreza do leopardo resulta em um animal cativante que possui uma presença única. Os leopardos são um exemplo intrigante de como a natureza pode criar híbridos que incorporam características distintas de espécies diferentes. Enquanto os leopardos incorporam a majestade do leão e a agilidade do leopardo em um híbrido impressionante, os gatos savana representam uma fusão igualmente intrigante da natureza selvagem e do ambiente doméstico, combinando a elegância do serval com a convivência do gato doméstico. Os gatos savana são uma categoria de animais domésticos e híbridos exóticos que surgem do cruzamento entre um gato doméstico e um serval africano. Essas criaturas representam uma mistura única entre o mundo selvagem e o ambiente doméstico. Os gatos savana têm origens interessantes, resultando da combinação de um gato doméstico com um serval africano. Os servais são felinos selvagens africanos conhecidos por suas pernas longas e pelagem elegante, enquanto os gatos domésticos são nossos companheiros diários. Essa mistura cria uma linhagem genética única que combina a aparência impressionante do serval com a personalidade mais amigável do gato doméstico. Os gatos savana geralmente exibem pernas longas, orelhas pontiagudas e pelagem manchada, que são características herdadas dos servais. Sua aparência elegante e olhar exótico os tornam animais de estimação excepcionais para aqueles que apreciam a beleza da natureza selvagem em um ambiente doméstico. Além disso, esses gatos são conhecidos por serem leais, inteligentes e carinhosos com seus proprietários. Os gatos savana representam um exemplo notável de como a interação entre espécies pode resultar em animais domésticos únicos e cativantes. Enquanto os gatos savana incorporam a elegância do serval em um ambiente doméstico,
Os zebroides representam outra fusão única da natureza, combinando as listras distintas das zebras com a coloração das espécies equinas, resultando em uma aparência tão intrigante quanto a dos gatos savana. Os zebroides são híbridos notáveis que surgem do cruzamento de uma zebra com qualquer espécie equina. Esses animais únicos apresentam uma combinação impressionante de características de suas espécies parentais. Os zebroides têm origens curiosas que envolvem o cruzamento de zebras com outras espécies de equídeos, como cavalos e jumentos. Esses cruzamentos não são muito comuns na natureza, mas quando ocorrem, resultam em animais que carregam características distintas de ambas as espécies. Os zebroides geralmente exibem uma pelagem que incorpora as listras características das zebras, misturadas com a coloração da espécie equina com a qual foram cruzados. Essa combinação de listras e cores resulta em uma aparência única, que varia de um indivíduo para outro. As listras podem ser mais pronunciadas em algumas áreas do corpo, criando padrões interessantes. Existem diferentes tipos de zebroides, dependendo da espécie de zebra e do equídeo envolvidos no cruzamento. Por exemplo, um zorse é o resultado do cruzamento de uma zebra com um cavalo, enquanto um zonkey resulta do cruzamento de uma zebra com um jumento. Os zebroides são uma representação fascinante de como a natureza pode criar híbridos surpreendentes quando diferentes espécies se cruzam. Assim como os zebroides combinam as listras distintas das zebras com a coloração das espécies equinas, as narlugas representam uma fusão igualmente surpreendente do mundo marinho, unindo o espirituoso narval com a graciosa baleia beluga, resultando em uma criatura marinha verdadeiramente única. As narlugas são criaturas extremamente raras e enigmáticas, que resultam do cruzamento entre um narval e uma baleia beluga. Esses híbridos marinhos são únicos em sua aparência e comportamento. As narlugas têm origens misteriosas, uma vez que o cruzamento entre um narval e uma baleia beluga é um fenômeno raro na natureza. Essas criaturas híbridas carregam uma mistura genética única, que combina características de ambas as espécies, pertencentes à família dos monodontídeos. As narlugas geralmente exibem uma combinação de características de seus pais. Elas podem herdar a forma do corpo e a coloração da baleia beluga, enquanto também podem carregar o característico dente longo e em espiral do narval. Essa fusão única resulta em um animal marinho com uma aparência intrigante, combinando a elegância da beluga com a peculiaridade do narval. As narlugas habitam principalmente o Atlântico Norte e podem ser avistadas nas águas geladas da região. Sua adaptação ao ambiente marinho é notável, pois combinam habilidades de mergulho e natação de ambas as espécies parentais. Além disso, sua dieta e comportamento também refletem a influência de seus pais, tornando as criaturas verdadeiramente únicas nos oceanos. As narlugas representam um exemplo incrível de como a natureza pode criar híbridos fascinantes quando diferentes espécies marinhas se encontram. Assim como as narlugas representam uma fascinante fusão das profundezas marinhas, os coiotes-lobos são um exemplo notável de como a natureza se mistura em família, combinando as influências do oceano e da terra para criar híbridos verdadeiramente intrigantes. Os coiotes-lobos, também conhecidos como coioves ou grolares, são híbridos notáveis que resultam do cruzamento entre um coiote e um lobo. Esses animais demonstram como a natureza pode criar variações intrigantes quando espécies relacionadas se encontram. Os coiotes-lobos surgem quando coiotes e lobos, duas espécies relacionadas da família Canidae, se cruzam. Esses cruzamentos ocorrem principalmente onde as áreas de habitat de coiotes e lobos se sobrepõem. Embora não sejam tão comuns quanto outros híbridos, eles representam uma fascinante fusão genética. Os coiotes-lobos exibem uma combinação de características de ambos os pais. Eles podem herdar a pelagem e o tamanho dos lobos, enquanto também carregam algumas das características físicas e comportamentais dos coiotes. Essa mistura única resulta em animais que podem variar em tamanho e aparência, mas geralmente têm uma presença imponente e olhar intrigante. Esses híbridos frequentemente habitam áreas onde a competição por recursos é intensa, demonstrando sua capacidade de adaptação à vida selvagem. Sua adaptabilidade às diferentes condições ambientais e sua habilidade de caça combinam elementos dos comportamentos de caça de coiotes e lobos, tornando-os predadores formidáveis. Os coiotes-lobos são um exemplo notável de como a natureza pode criar variações únicas quando espécies relacionadas interagem. Esperamos que você tenha desfrutado desta jornada pelo reino dos híbridos e da natureza. Da majestade dos ligres às peculiaridades dos zebroides, dos mistérios das narlugas, AOS incríveis, a natureza sempre nos surpreende com sua criatividade e diversidade. Lembre-se, a natureza é uma fonte infinita de maravilhas, e esses híbridos são apenas uma pequena amostra do que ela tem a oferecer.
Continuem explorando, aprendendo e apreciando a beleza do mundo natural ao nosso redor. Esperamos que esta apresentação tenha despertado sua curiosidade e inspirado um amor maior pela natureza e seus habitantes únicos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante. Até a próxima aventura e continue se maravilhando com a incrível diversidade da vida em nosso planeta.